Olá, amigos da Editora Atualizar, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar então o nosso tema espécies de atos administrativos. Nesta aula vamos falar de atos negociais, será dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 é a parte mais importante, nós vamos trazer os exemplos mais importantes, a parte 2 é um complemento, aquela história, né? O complemento, pouca gente estuda, até em livros de direito administrativo, às vezes você não encontra, mas se cair, às vezes, se cair só você acerta, só quem estudou complemento acerta, os outros não, né? É tipo de questão que pega muita gente, tá? Bom, mas vamos para a parte 1, que vai falar do que são atos negociais. Esses atos negociais, gente, tá lá, segundo Meirelles, vamos aqui para a tela, né? São praticados contendo uma declaração de vontade do poder público, coincidente com a pretensão do particular, visando a concretização de negócios jurídicos públicos ou a atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado. Bom, Tanaka, dá um exemplo aí de atos negociais. Bom, primeiro que ato negocial não tem nada a ver com ato de gestão. Lembra do ato de gestão, que a gente citou o contrato, em que a administração fica em pé de igualdade com o particular? Não tem nada a ver com isso. Atos negociais, a administração está em desigualdade, está aqui em cima, o particular está lá embaixo ainda. Não tem nada a ver com contrato, tanto é que ato negocial não é contrato administrativo. Ato negocial é ato unilateral da administração, mas é algo que o particular também quer. Quer ver um exemplo? Opa, o que é isso, né? Esse aqui é dos maiores, um dos maiores São Joões do mundo, né? Porque esses dois maiores São João do mundo, né? Você sabe que é de Caruaru e de Campina Grande. Esse aqui de Campina Grande, quando eu fui a época da festa junina, eu fui nos dois para ver qual era o melhor, os dois são magníficos, fantásticos. Bom, mas se tá ali, essa multidão aqui, tem um pessoal com umas caixas de isopor aqui vendendo cerveja gelada, tem um pessoal aqui, nesses prédios aqui do lado, né, vendendo comida e tudo mais. E aí, qualquer pessoa pode chegar lá, vender cerveja, vender comida? Não. É necessário uma autorização do poder público para fazer isso. Então o particular vai ao poder público e pede, olha, eu queria vender cerveja lá nessa festa junina de Campina Grande, porque o pessoal adora tomar cerveja e adora também uma boa comida nessas festas juninas, obviamente. Como que eu faço? Então você vai ter que pedir ali uma autorização, né? Que é um ato negocial. O ato negocial, então olha lá, praticado contendo uma declaração de vontade do poder público. Então, uma autorização é uma declaração de vontade do poder público. Te autorizo a vender cerveja. Coincidente com a pretensão do particular. Então, o particular ele quer vender a cerveja, vai lá, pede autorização e o poder público ele pede aquela autorização e atribui a ele certos direitos ou vantagens, que é o direito de vender cerveja na festa junina. Festa, se você não teve oportunidade, vá a Campina Grande e Caruaru, que são lugares lindíssimos. Inclusive, se você se comportar bem, no final da aula eu mostro dançando forró. Japonês sabe dançar forró sim. Se você quiser ver eu dançando forró também, é só colocar forró Tanaka, que você vai ver só como eu danço forró. Olha lá, eu adoro forró, sou viciado em forró. Mas olha lá aqui as características dos atos negociais. Tá vendo esse gatinho aqui? O que esse gatinho te lembra? Do Shrek. É o gatos de botas, né? Gato de botas. É o gato de bota do Shrek, olha a carinha dele, ele tá fazendo o quê? Tá pedindo, não é verdade? Cara de pidão esse gato, olha, cara de pidão você. E aí, gente, você acha que ele é pidão? É. Então, ato negocial, vamos apelidá-lo de ato do pidão. Vai ser o nosso apelido que nós vamos dar a atos negociais. Quem está pedindo? É ele, o particular, está pedindo alguma coisa da administração pública. Então tá lá, de característica dos atos negociais, tá? Isso aqui cai muito em concurso público. As características, importante você entender, não é decorar não, é entender, né?
Primeiro, declaração de vontade do poder público. Legal. Então, coincidente com a pretensão do particular. Legal. Isso aqui nós já vimos no próprio conceito. Outra coisa, são considerados atos de consentimentos. Por que de consentimento? Porque são editados a pedido do particular. É o PIDão ali, o PIDão pediu, e aí é editado um ato negocial, que é também chamado de atos de consentimentos. Beleza. Outra coisa, produzem efeitos concretos e individuais para o seu destinatário e para a administração. Então é óbvio, né? Se ele vai lá, pede para vender uma autorização para vender cerveja na festa junina, vai causar um efeito individual, concreto individual a essa pessoa que vai ter direito de vender sua cerveja gelada lá na festa junina. E a administração também produz efeito para a administração, porque ela vai permitir que essa pessoa entre nesse recinto para vender cerveja gelada. Beleza? Legal. E aí, pessoal, uma coisa importante que eu falei no começo. Não são contratos administrativos, não tem nada a ver com contrato administrativo. Por isso que são manifestação de vontade o quê? Manifestação de vontade unilateral da administração. Unilateral. Uma parte só. Então, são atos administrativos, mas não são contratos. Não são contrato administrativo. Gravou, pessoal? Se é unilateral, a consequência é que não são contratos. Porque se contrato é um ato que bilateral. Então não são contratos administrativos. Outra coisa, podem ser vinculados ou discricionários, podem ser definitivos ou precários. Para quem não estudou, para quem não viu o que é vinculação e discricionalidade, eu sugiro que você assista a aula 109 e 110. Tá? Vou até colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O link. Então assista a aula 109 e 110 para você entender o que é vinculação e discricionalidade, senão vai ficar difícil você entender, tá? Legal. Então olha aqui, presumo que você já sabe que é ato vinculado, que é algo que é vinculado, né? Atendidos os requisitos legais, o ato deve ser praticado. E o discricionário não. Não necessariamente. Atendidos os requisitos legais, o ato pode ou não ser praticado. Beleza, isso você já sabe. E definitivo ou precário? O que é definitivo ou precário? Bom, definitivo, o próprio nome diz. É um ato que vai durar para sempre. Então gera expectativa de definitividade. Não cabe revogação, mas cabe cassação ou anulação. Né? Não há que se falar em revogação de ato definitivo. Há que se falar cassação ou anulação. Já o ato precário, cabe-se revogação. Então, o ato precário, ele está ligado ao ato discricionário, porque só o ato discricionário cabe revogação. O vinculado não cabe revogação, como você viu na aula 109, que está aí no link que você já deve ter assistido. Olha aqui então. Então, ato precário pode ser revogado a qualquer tempo. Somente atos discricionários podem ser precários. Vinculados não pode ter ato precário. Tá? E quais os exemplos? Aqui você tem os exemplos dos atos negociais. Tá? O que nós vamos trabalhar nessa aula é licença, autorização e permissão. O restante nós vamos ver na aula 2, na parte 2. Né? E lato sensu, essas autorizações, esses exemplos são considerados alvarás. Muitas vezes em concurso público você até vai encontrar que alvará é exemplo, alvará é um ato negocial, é um exemplo de ato negocial, está certo também. Apesar de não estar explicitamente colocado na doutrina alvará, né, como um dos tipos dos atos negociais, mas o alvará, ele é ato negocial. O alvará seria uma autorização lato sensu, né? Muito bem, vamos ver aqui uma questão de concurso da Fundação Carlos Chagas, né?
Olha aqui, diz ali, os atos administrativos denominados negociais, e tem embora unilaterais, encerram conteúdo tipicamente negocial, de interesse recíproco, tanto da administração quanto do administrado, tá certo? O administrado quer vender sua cerveja, a administração quer que lá tenha gente vendendo cerveja, e aí pratica-se esse ato unilateral, mas é chamado de negocial porque os dois querem, diferentemente de uma multa, né? A multa só a administração que quer dar, o administrado não, obviamente. Mas no ato negocial é um encontro, uma coincidência de vontades, né? Então, beleza, marca aí A de amor, tá certo. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. A de amor, A de amor. Vamos ver a B. A B está errada. Ela fala, encerra um mandamento geral de administração pública. Não, tem nada a ver com isso. A C fala, são sempre discricionários. Não, não são sempre discricionários por ser interesse único da administração. A D falou, opera o efeito jurídico entre as partes, administração e administrado, passando, portanto, a categoria de contrato administrativo, não tem nada a ver com contrato, está errado. E E diz que não produzem efeitos a administração pública que os expede, tendo em vista a supremacia do interesse público, produz efeitos sim. Então, a certa é a A. Vamos ver a próxima questão, também Fundação Carlos Chagas, diz ali, em relação aos atos administrativos negociais, é certo que, e tem A, podem ser discricionários, beleza, ou precários, dependendo da sua espécie, mas nunca vinculados definitivo, está errado, pode ser, você pode ter atos vinculados definitivos, como veremos a seguir. B, pode ser considerados dessa espécie as autorizações, daqui a pouquinho a gente vai ver, né, uma autorização está lá nos exemplos, né, que acabamos de citar, a apostila não está nos exemplos e atestado também não está nos exemplos, são exemplos de atos enunciativos que veremos daqui a 2 aulas, tá? C, não produzem qualquer efeitos concretos individuais para o administrado, o que está errado, muito pelo contrário, produz efeito tanto ao administrado quanto à administração. D, não são contratos, tá certo, não são contratos, mas sim manifestações o quê? Unilaterais de vontade da administração, coincidentes com a pretensão do particular. Marca aí, D de dojo, marcou? Legal. E a E fala que são dotados, como os demais atos, de imperatividade e coercibilidade. Não. Imperatividade e coercibilidade, por exemplo, é uma multa, é uma interdição de estabelecimento. Então, não há que falar de atos negociais com imperatividade e coercibilidade. Beleza? Legal. Próxima questão, questão CESP, que diz o seguinte, os atos administrativos negociais são também considerados atos de consentimento. Beleza? Né? Chamados de atos de consentimento, uma vez que são ditados a pedido do particular, como forma de viabilizar o exercício de determinada atividade ou utilização de bens públicos. Tá certa essa afirmativa. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos entrar em alguns exemplos. São exemplos que costumam cair recorrentemente em concurso público. E esses exemplos, nós tiramos esses exemplos dos livros, principalmente do Meireles, da Di Pietro, e coincidentemente, entre aspas, né, esses exemplos caem em concurso público. Os exemplos que estão nos livros de doutrina mais famosos caem em concurso público. Então, fique ligado nesses exemplos. Às vezes, só por exemplo, se consegue matar. Bom, primeiro tipo de ato negocial é a licença, tá? Licença, gente, já vou começar com um exemplo, né? Seria aí a carteira de habilitação, licença para dirigir. Então, qual é o conceito? Está lá, segundo Meireles, é ato vinculado e definitivo. Então, quando você tira uma carteira de habilitação,
Se você cumpriu todos os requisitos, a administração é obrigada a te dar carteira, por isso é ato vinculado e definitivo. Você vai ter a carteira para sempre, a não sei que seja cassada, que você faça besteira, né? E aí a carteira é cassada. Mas senão ela vai ser sempre sua para o resto da vida, né? Obviamente tem que renovar a carteira, mas a sua licença para dirigir, não a carteira física, mas a licença para dirigir, é um ato vinculado e definitivo. Pelo qual o poder público verificado que o interessado entendeu todas as exigências legais. Então você fez todos os testes do Detran, fez o teste prático, prova e tudo mais, assistiu às aulas, legal. Ela é obrigada a lhe fornecer a licença. Faculta-lhe o desempenho da atividade ou a realização de fatos materiais antes vedado ao particular. Né? Então, o que era antes vedado a você, que é dirigir, a partir do momento que você tem a licença, você poderá, se você cumprir todas as exigências legais, a administração é obrigada, é ato vinculado, a lhe dar a carteira de habilitação. Então, como exemplo, você tem a licença para dirigir, licença para o exercício de uma profissão, você se formou dentista, então você cumpriu todos os requisitos legais, foi aprovado, beleza? Então você tem direito a essa licença para ser dentista. Concessão de alvará para a realização de obras, né? Alvará, né? Uma autorização, entre aspas, né? Um alvará, uma licença para você construir uma casa, beleza? Legal. Agora vamos ver aqui uma questão que cai em concurso público. Muito bem, então está lá essa questão CESP, diz o seguinte: suponha que determinado cidadão que pretenda construir uma casa tenha sido informado pelo órgão estatal competente de que a administração deve, por meio de ato administrativo, consentir a construção antes do início das obras. Nessa situação, o ato administrativo de consentimento a ser expedido pela administração é a... Bom, essa questão é mais para mostrar para vocês como pode cair em concurso, né? Porque nós não estudamos nem permissão nem aprovação ainda, né? Admissão, autorização, nós vamos estudar isso na parte 2. Então, a certa aqui é licença, né? Acabamos de ver. Tá, pessoal? Tranquilo, né? Bom, isso é mais para você saber como cai em concurso público, tá bom? Ele coloca lá uma situação fática, um exemplo que está ali na doutrina e você já vai direto para a alternativa correta. Tranquilo? Muito bem. A próxima é autorização. Autorização. Como, por exemplo, o cara que quer vender a cerveja lá na festa junina de Campina Grande, ele vai conseguir uma autorização para vender a cerveja. Essa autorização, segundo Meirelles, ele é ato administrativo discricionário e precário, pelo qual o poder público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, como vender cerveja na festa junina, serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos de seu exclusivo uso, do seu exclusivo ou predominante interesse, desculpa, do seu exclusivo ou predominante interesse. Muito bem. Já de Pietro, eu gosto desse conceito de Pietro, que fala o seguinte: ato administrativo unilateral, discricionário e precário, muito bem, pelo qual a administração faculta ao particular o uso do bem público ou desempenho de atividade material à prática de ato que sem esse consentimento seria legalmente proibido. Então imagina que eu quero vender cerveja. Se eu não tiver autorização, eu entro lá no recinto, começo a vender cerveja, legalmente é proibido. Se eu tenho autorização, não, ele é permitido. Da mesma forma, eu posso fechar a rua da minha casa, a rua da sua casa, posso chegar lá e fechar? Não. Se eu quiser fechar, tem que haver uma autorização. Quero fechar para dar uma festa junina na rua ali. Eu tenho que ter autorização do poder público, né? Da mesma forma, uma corrida de rua, na sua cidade deve ter corridas de rua, né? Para fechar a rua, para que haja essa corrida de rua,
é necessário aqui uma autorização. Opa, olha aqui, sou eu correndo e dá para ver nitidamente lá atrás que quem está tentando me alcançar são os quenianos e os etíopes. Tá lá o Poltegar, para quem não se conhece, é o queniano que mais venceu as São Silvestres do Brasil, de São Paulo, né? E tá eu aqui correndo aqui para fechar a rua, para que haja essa corrida aqui, é necessária autorização do poder público. Então nós temos aqui como exemplo porte de arma. Eu não posso chegar, pegar uma arma, colocar na cintura e sair por aí sem o porte de arma. Eu tenho que ter uma autorização. Se, olha lá o que de Pedro fala, sem esse consentimento seria legalmente proibido. Sem autorização, sem o porte de arma, se eu andar armado, eu seria preso, não é verdade? Porque legalmente é proibido eu andar armado. Eu só posso andar armado se eu pedir uma autorização e receber o que chama de porte de arma. A autorização é discricionário e precário. A administração dá essa autorização se ela quiser, se ela entende importante por conveniência e oportunidade. E é precário. A qualquer momento eu posso perder o porte de arma, posso ser revogada essa autorização. Muito bem. O próximo, é uma questão de concurso público. Então diz ali, caso determinada comunidade desejando comemorar o aniversário de seu bairro, decida solicitar o fechamento de uma rua para realizar uma festa comunitária, ela deve obter do poder público o que, gente? Agora ficou fácil, né, pessoal? É uma autorização, né? O poder público dá aquela autorização se ele quiser. Aquela história lá que eu falei para vocês, né? Muitas vezes o exemplo que tem na doutrina é o exemplo que o examinador utiliza para fazer a questão, né? E permissão, gente. Permissão também é ato discricionário e precário, que nem autorização, pelo qual o poder público faculta o particular a execução de serviço de interesse coletivo ou uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela administração. E aí nós temos também, continua Meirelles, é admissível a permissão condicionada, ou seja, aquela em que o próprio poder público autolimite-se na faculdade discricionária de revogá-la a qualquer tempo, fixando em norma legal o prazo de sua vigência ou assegurando outras vantagens ao permissionário. Muito bem. Uma dos exemplos é uma banca de jornal. Tenho certeza que na sua cidade tem uma praça e na praça tem uma banca de jornal. Quase certeza que existe isso. Quase toda cidade tem sua banquinha de jornal, né? Se bem que hoje as pessoas usam muito, né, a comunicação digital, mas tem a banca de jornal. Legal. E aí, pessoal, o dono dessa banca, ele pede a permissão para instalar uma banca de jornal nessa praça. O poder público pode conceder a permissão, como é um ato discricionário e precário, a qualquer momento ele pode conceder ou não, e a qualquer momento ele pode revogar essa autorização. Agora, é possível que a administração dê um prazo. Olha, essa permissão aqui, ela vale para 1 ano. Então o que acontece? Ele está dando ali, né, a permissão condicionada. Vale para 1 ano. Então, durante 1 ano, ela pode até revogar, durante aquele primeiro ano. Mas se ela revogar, ela vai ter que indenizar. Isso se ele der prazo. Se não der prazo, a qualquer momento pode revogar sem cabimento de indenização. Tá? Muito bem. Então, o exemplo é instalação de banca de jornal em praça, lanchonete em Universidade Federal. Para quem estudou em Universidade Federal, escola pública, né, aquela lanchonete, aquela cantina, o restaurante, né, eles pedem uma permissão
para lá instalar uma lanchonete, por exemplo, tá? Muito bem. Vamos ver aqui o que Vicente Paulo fala sobre a permissão, porque no conceito de Meireles, ele fala lá serviço ou uso de bens públicos. O Meireles fala o seguinte: permissão aqui como ato negociar é só para bens públicos, para serviço não, porque no caso serviço, né, vamos ver o que ele fala aqui. Olha aqui. As permissões de serviço público atualmente são contrato administrativo. Você lembra que eu falei para vocês? Contrato administrativo é ato bilateral. Então, se ato bilateral não tem nada a ver com ato negocial. Tá? E aí, então, as permissões de serviço público atualmente são contrato administrativo bilaterais e não meros atos administrativos unilaterais. Permissão de uso de bens públicos, de bem público, isso sim é ato administrativo negocial. Esse sim. Eu quero usar a praça, colocar na banca de jornal. Eu quero usar o espaço da Universidade Federal para instalar uma lanchonete, um restaurante. Isso sim é uma permissão como sendo um ato negocial. A permissão, no caso de serviço público, não seria, segundo Vicente Paulo, um ato negocial. Beleza? Muito bem. Aqui nós temos uma questão com as letras miúdas, só para você tentar fazer. Eu vou passar agora para a letra grande. Olha aqui, vamos ler então o que diz essa questão da fundação da FGV, Fundação Getúlio Vargas. O município de Balneário praticou o ato de permissão de uso de bem público consistente em quiosque situado na orla da Avenida Atlântica, em favor de Joaquim, sem prazo, não tinha prazo nenhum. Então, se não tem prazo, ele pode ficar lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, e qualquer momento pode ser revogado, né? 1 ano após a prática do ato por motivo de interesse público, devidamente fundamentado, a municipalidade resolveu retomar a posse do imóvel, revogando a permissão e intimando o particular de tal decisão. Inconformado, Joaquim manejou medida judicial cabível com escopo é o objetivo de prosseguir na posse direta do bem e explorar sua atividade comercial. E aí, o pleito de Joaquim, será que ele merece prosperar, pessoal? Pleito de Joaquim, será que ele merece prosperar? Ora, nós vimos que permissão é um ato discricionário e precário, pode ser revogado a qualquer momento. E aqui ele não colocou prazo nenhum, tinha sem prazo determinado. Então, a qualquer momento, a administração, por uma questão de conveniência, oportunidade, pode revogar. E aí, o pleito de Joaquim não merece prosperar. Então, já de cara, eu tiro a A, a B e a C. Então, olha aqui, de cara eu já descarto a A, que está falando que merece prosperar, a B e a C. Eu fico entre a D e a E. O que diz a D? A D. Não merece prosperar porque a permissão de uso é ato unilateral discricionário e precário. Tá certo. Tá certo. Tá D de Dodge aqui, ó. Né? E aí fala, não merece prosperar porque a permissão de uso é ato bilateral vinculado, deve atender a finalidade. A finalidade pública, né? Então, não é ato bilateral, né, pessoal? Beleza? Legal, se você gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando você inscreve, coloca lá, clica no sininho. O sininho é o sininho da felicidade, porque toda vez que a gente postar uma aula, você vai ser o primeiro a saber das aulas fresquinhas que nós postamos aqui para vocês. Tá joia? Legal! E agora no final eu vou passar um vídeo do Tanaka dançando forró, só para você ver, você o Brasil inteiro. Provar que você dança forró, tá? E continue estudando, firme e forte, tá joia? A gente sabe que a caminhada, ela pode ser longa, mas cada passo, cada aula que você assiste aqui, você está mais perto da nossa aprovação. Nós, na próxima aula, vamos falar da parte 2, que é um aprofundamento, é um complemento dessa aula, dependendo do concurso que você vai fazer, vale a pena, porque é aquela história que foi para vocês, né? Se cair numa questão de concurso,
Nessa aula 2, ela é difícil cair, mas quando cai, ela derruba muita gente. Beleza, pessoal? Então é isso aí, continue firme e forte. Grande abraço, bom de tudo, até mais. Tchau, tchau. Alô, meu taperoá! Menino pequeno, quando dança o rodeio, ela diferente, me pra viver. A minha esperança que me fala, é que não escapa dessa